Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Quero agradecer primeiramente à Faculdade Forte por este momento, este encontro aqui riquíssimo, e vamos falar um pouquinho então sobre PLH, a nossa palestra de hoje. Obrigado a todos os convidados também que vieram, fico muito agradecida. Então, vou falar um pouquinho sobre mim, me apresentar primeiramente. O nome da palestra, então, é PLH, um patrimônio linguístico e cultural. Meu nome é Lara Bellini, eu tenho uma página no Facebook e no Instagram chamada Espanholando, porque foi por onde eu comecei a lecionar, primeiramente o espanhol e depois PLE e PLH. Eu sou formada em letras, português, inglês e espanhol e artes visuais. Tenho pós-graduação em ensino da língua espanhola, português como, tradução e língua espanhola e suas literaturas. Então, essa é a minha formação. Então, vamos lá falar um pouquinho, né, sobre o português como língua de herança. Então, o que é o português como língua de herança? Apesar de existir aí algumas definições, a gente também pode se perguntar, né, se realmente o PLH é uma segunda língua ou é uma língua estrangeira. Então, o PLH, ele refere-se a essa transmissão da língua portuguesa para gerações futuras, em contextos familiares ou comunitários, fora do país de origem. Então, muitas famílias buscam manter essas raízes linguísticas e culturais, promovendo, então, o uso da língua portuguesa, né, aos seus descendentes. Fiquem à vontade também, gente, para fazer pergunta e interagir aí no chat, tudo bem? Então, a gente tem aí diversos conceitos sobre o que é o PLH realmente. Então, alguns estudiosos dizem estar mais ligado ao estudo, estar mais ligado ao aspecto linguístico, né? Então, essa relação aí da língua mesmo como estrutura, então, aspectos o fonético, morfológico, sintático e semântico. E há quem diga que é um aspecto mais afetivo, esses laços familiares, culturais. Né? Então, nós temos aí, não temos um conceito assim determinado. Então, a gente navega aí entre a linguística e o afetivo. Né? Então, eu costumo chamar português como língua de herança, também como português como língua afetiva, né? Nossos laços aí familiares. Eu tenho um exemplo em casa, né? Minha filha é filha de uma brasileira e um pai argentino. O pai dela mora fora do Brasil, mas eu preservo também, como eu costumo falar com ela também em espanhol, né? No castelhano, o acento argentino, para que ela não perca esses laços aí com o país, que também é o país de origem dela, de uma certa forma, né? Então, vamos lá. A importância, então, do português como língua de herança. Então, toda vez que a gente estuda um idioma, apesar que a língua de herança ela é mais uma língua de aquisição do que de aprendizagem, por dizer assim, né? Quando a gente estuda um idioma, a gente tem aí uma preservação cultural. Então, o português ele desempenha aí um papel importante, fundamental dessa identidade cultural, permitindo que tradições, histórias e valores sejam aí transmitidos de geração a geração. Então, quando o aluno me procura, ele não vem só em busca de um aprimoramento, vamos dizer assim, da língua portuguesa. Então, quer estar mais em contato com as tradições, né, do país de origem, ou do pai, ou da mãe, ou de ambos, porque a gente também, neste contexto, a gente não tem um perfil definido de quem é o nosso estudante de PLH. Nosso estudante ele pode ser
O mais que a gente mais encontra são os filhos, né, desses nativos de outra língua. E então não temos um perfil assim. Então os alunos aprendem a língua do pai ou da mãe, ou de ambos no caso, e que estão morando fora do Brasil, né? Aqui estamos tratando como o português brasileiro, então acaba morando fora do Brasil. Então, o contato com essa língua, a língua portuguesa, passa a ser mais restrito, mais em ambiente familiar, porque no seu dia a dia ele tem contato, então, com a língua do país onde ele reside. Então, quando o aluno procura, ele quer aprimorar, né, essa aquisição da língua portuguesa e também conhecer mais sobre a nossa cultura. Então, vem a questão da curiosidade, perguntar se realmente o carnaval é essa grandiosidade, se a gente come todo dia feijoada, se é obrigatório comer arroz e feijão. Então, são perguntas que eles vão fazendo e que é importante aí para preservar essa identidade. E onde eles encontram este momento é em casa, por isso a família tem um papel, a gente já vai falar da família, né? Um papel importante neste momento. E quando procura estudar fora, não só ensinamos, quando a gente passa um conhecimento daquilo que a gente sabe de um idioma, juntamente a gente passa sobre a cultura local. Então, nós temos, já ainda falando sobre os perfis, a gente tem aquele aluno, aquele estudante, aquele herdeiro, que eu costumo chamar, da língua, que nos procura, ou ele sabe falar, ou ele não sabe, ou ele entende e não escreve, ou ele fala, mas não, não consegue também escrever, ou ele escreve muito bem e tem dificuldade no momento da fala. Então, cada um nos procura com uma finalidade, né? Que vai levar sempre a dar continuidade nessa herança que ele recebeu aí dos seus familiares. Então, nós não temos um plano de aula fixo, né? Então a gente tem vários olhares para com vários estudantes. Por exemplo, esse que precisa, quer falar, ele vem, então, já com a sua necessidade, né? Perguntar sobre o que ele quer mais, né? O que ele quer primeiro. Então, isso é muito importante para que a gente prepare esse momento da aula e que seja aquilo que ele vem buscando. A importância, então, como língua de herança, é essa conexão com a herança, né, que ele recebeu aí. Então, mantendo o português, os descendentes também vão se conectar a essa herança, compreendendo suas origens e fortalecendo essa ligação com os familiares e comunidades de origem. Então, nesse momento, eles recebem, né, o idioma dentro de casa como aquisição. Então, na verdade, o que é aquisição? É um conhecimento que eles não foram em busca, né? Nasceu ali no ambiente onde ele está inserido, que é diferente da aprendizagem, daquele aluno que busca uma aprendizagem, por exemplo, eu quero aprender o português porque é uma língua que eu gosto, porque eu preciso para um trabalho, eu gosto de estudar idiomas. Aqui ele já vem com conhecimento ali do contexto familiar. Então ali ele vem para preservar aquilo, pra, aí vai passando de geração em geração, né? Então veio dos pais, vai para ele, muito provavelmente para os filhos, né? Então vai seguindo aí este caminho da herança mesmo familiar. Então esse momento é importante porque as origens ali, saber, né, de onde veio, estar mais em contato, já que no seu dia a dia a língua portuguesa ela é minoritária, ele vai estar em contato sempre fora da casa dele com a língua ali do país onde ele reside. A importância, então, também do PLH é a diversidade linguística.
Então, a manutenção do português aumenta a diversidade linguística e cultural nas comunidades, enriquece o tecido social e promove a inclusão. Então, a gente tem casos, né, de alunos que se encontram com outros descendentes de brasileiros nos países onde estão residindo, para que façam essa manutenção da língua, para que eles se reúnem para conversar, trocar ideias, fazem grupos de estudo de idiomas, de literatura brasileira, para que a língua portuguesa que eles receberam como herança seja mantida ali num grupo social, enriquecendo aí essa troca de experiências, certo? Gente, eu não consigo ver o chat no momento, mas acho que ele aparece ali em cima, né? Se alguém quiser me interromper e falar alguma coisa, aí vocês me dão um toque, tá bom? Então, como eu já disse, o PLH é uma língua minoritária, no país de residência, então eles buscam esses caminhos, né? Estar, então, ter alguém para conversar, para trocar experiências, né? Conhecer melhor essa origem, porque necessariamente o estudante da língua portuguesa, ele pode ou não ser brasileiro, ou ele nasceu no Brasil e foi embora para outro país. Geralmente esse aluno, o perfil dele é mais crianças e adolescentes que tiveram menos contato, né, com a língua portuguesa. Temos adultos também, mas assim, a busca maior para a criança que nasceu no Brasil e foi embora, ou a criança que nasceu fora do Brasil, mas tem esse contato aí com os pais que não são brasileiros, que são brasileiros, que não são ou o pai ou a mãe brasileiro e o outro não sendo de origem brasileira. Então, de uma certa forma, busca preservar aí a língua. Os benefícios, então, da gente manter a língua portuguesa, né, como esse fortalecimento da identidade, é o uso contínuo do português. Então, como a gente falou agora, né, ou é uma identidade individual, onde o estudante ele passa a buscar, né, esse estudo para fortalecer essa identidade como indivíduo brasileiro ou filho de brasileiros, ou de uma forma coletiva, né, em busca de grupos, para que ele tenha esse vínculo afetivo e sentimental. E essa conexão também com a comunidade de origem, né? Muitos buscam, então, estar em contato com eventos que proporcionem este contato realmente com o idioma e com a cultura. O conhecimento multilingüe, né? Manter o português como língua de herança vai possibilitar que ele desenvolva habilidades aí em diferentes idiomas, oferecendo vantagens cognitivas e ampliando as oportunidades futuras. Então, a gente já sabe, né, que o idioma ele é muito importante também nessa parte, né, profissional, em busca de oportunidades, uma língua a mais que você fala, vai ser importante aí, não só mais no ambiente familiar, como pode te abrir caminhos, né? Então, a língua portuguesa, como o PLE vem crescendo bastante, e como língua de herança, também antigamente a gente não tinha um nome muito bem definido para quem buscava estudar o português com essa finalidade de língua de herança. E ultimamente a gente vem tendo um número crescente e para mim é muito importante essa troca de conhecimentos, porque afinal de contas é uma pessoa que tem uma conexão com o Brasil e tem uma visão fora do Brasil, de fora, um olhar diferente para com o Brasil, para com os brasileiros. Então, é um momento que a gente
tem esse encontro, essa aula, a gente não só passa, né, a gente não só transmite o que a gente sabe, mas também, de uma certa forma, a gente aprende, eu acho que a gente, para dizer a verdade, eu acho que a gente mais aprende do que transmitir o conhecimento, porque é uma riqueza, é uma aula que deixa a gente, eu acho que a gente passa a conhecer mais o nosso país, né, uma visão, uma outra visão. Então, isso é muito importante, além da língua, né, e você aprende também essa um pouco dessa diversidade que eles conseguem enxergar com um olhar diferente do nosso. A preservação cultural também é importante, né, porque a gente vai transmitir de geração a geração. Então, o estudante que vem, eu tenho estudante que já tem filho, então ele estuda para poder passar para o filho a língua e o costume, né? Os nossos costumes e tradições. Então, é aquele momento em que ele fala que tem um dia só do Brasil. Então, geralmente é o final de semana, então a comida é brasileira, os filmes brasileiros, música brasileira e o contato com a língua. Então, ali todo mundo vai falar português naquele momento. Então, isso é muito importante, a família tem esse papel importante de preservar, uma vez que, neste contexto da família, onde ele vai ter mais contato com a língua, saindo dali desse laço ali familiar, desse estreito familiar, ele já vai estar inserido, então, numa nova realidade. Então, esse contato que eles têm, que o aluno faz, essa imersão, eu acho riquíssima, porque a criança já vai crescer sabendo a cultura brasileira, o idioma, e tenho certeza que, com o passar do tempo, vai ter isso guardado na memória, né, como uma lembrança aí afetiva importante e rica para a construção, né, dele como indivíduo. Então, esse aspecto afetivo, como a gente falou agora, né, a família tem um papel crucial nessa transmissão. E quando ele procura estudar, o professor ele auxilia a família, então professor e família vão caminhar juntos, né, para que a língua portuguesa, né, como língua de herança, seja então mantida como os laços estreitos aí, tanto da família quanto o papel do professor, tá? Então, este ambiente tem que ser acolhedor e favorável. A família precisa estar em contato com a, a língua e com os costumes, né, de origem, aí no caso da língua portuguesa, para que ela consiga fazer essa transmissão acontecer. Então, aqui em casa, como eu falei, aqui em casa a gente fala português e fala espanhol, porque eu também não quero que ela perca, né? A minha filha já está moça já, mas que ela mantenha a língua do pai, né? E da família por parte família argentina, porque é importante aí mantermos essa manutenção aí da língua e ela aprender sobre a cultura. Então, o mesmo acontece com o português, né? Se a gente tivesse ficado morando na Argentina, aí seria o PLH, né? Aí a gente teria o português como língua estrangeira. As práticas cotidianas são muito importantes aí para estabelecer rotinas que valorizem o português e promovam o uso natural em atividades do dia a dia, né? Então é importante, eu falo para eles, vocês vão ao mercado, façam a lista do mercado para quem ainda vai pessoalmente, né? Não faz compra online, mas faça sua lista em português, procure colocar na sua rotina do dia a dia
o português, insira o português, vai escrever alguma coisa importante na sua agenda para que você, sobre o que você vai fazer durante o dia ou da semana, então, utilize mais, né, o português. Mantenha o português vivo no seu dia a dia, isso é muito importante, né, porque aí você vai mantendo e em casa e também nos seus hábitos, né? Então, durante todo o dia é importante esse contato para que você acabe fazendo uma rotina mesmo, não só de estudos, né, de vivência. Participação ativa, né? Então, é importante envolver-se assim ativamente em eventos, conversas e celebrações que promovam a língua portuguesa, né, e a cultura lusófona. Participar, né, fazer em época de festa junina, tem bastante eventos assim fora do país, participar, estar inserido, ver por que que acontece, quais são as tradições do Natal, as tradições do Ano Novo, o que você já te respondo, Elza, o que você mais o que você mais escutou da sua família? Qual a, a tradição familiar que a sua família preserva até hoje? Então, essa troca aí de informação, eles trazem bastante dessa questão sobre eu moro, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, mas no Ano Novo a gente prefere ir para a praia e eu pulo ondas, né? Então, essas relações de tradições, a parte cultural também, eles trazem muito vivas, né? Então, algumas famílias passam também, além de transmitir o idioma, essas tradições que aqui no Brasil são riquíssimas, né? Nós temos tradição, assim, nós temos para esses rituais para qualquer época do ano. Se a gente parar para pensar, então, cada evento, cada data comemorativa, a gente tem aí um ritual diferente, independente aí da religião. Então, são coisas que são importantes a gente se envolver ativamente, né? Então, isso também faz parte do PLH, né? Como língua que a gente, como língua de herança e como a parte afetiva, né? Então, português não só como língua de herança, mas português como língua afetiva. As atividades que eu aplico com mais frequência são propostas que eles tragam para o ambiente familiar, por exemplo, tudo que eles aprendem em aula, ou seja, provavelmente eles já viram em casa. Quando eles aprendem algo diferente, que eles levem essa aprendizagem em casa e que eles participem a família, de como, olha, uma tradição do norte, do nordeste, participarem juntos, né? Então, essas propostas tanto da língua quanto também dos eventos culturais, dessas celebrações, eles participam em família e depois eles trazem esse feedback. Como foi? A família já conhecia essa tradição, esse momento? Foi positivo? Quais as conversas que surgiram? Como foi, como foi recebido? Foi uma novidade para os seus pais ou para sua mãe, no caso, se for brasileira, ou o pai? Ah, o que surgiu ali desse evento que vocês realizaram juntos, né? Então, isso é muito importante. Trabalhar, são propostas que se trabalham de modo efetivo e eficaz a vivência, né, que essa família teve, porque em muitos casos, essa pessoa que foi morar em outro país,
ela tem aquele momento saudosista, muitas vezes, né? Estando em outro país, foi a vida que ela escolheu, construiu uma vida fora, mas tem aquele momento saudosista, e eu acho importante esses eventos, né, para resgatar aquele sentimento de pertencimento também. Né? Eu estou aqui, mas eu pertenço a outra comunidade também. Né? Então, eu tenho laços, isso é importante. Propostas, por exemplo, quando está morando fora, mas tem parentes no Brasil, primos, enfim. E para estreitar, né, esses laços, poxa, eu quero me aproximar, né? O que eu posso fazer? Então, é importante sempre ampliar aí não só o vocabulário, né, que é a parte aí da linguística, vamos ampliar o vocabulário, um vocabulário mais jovem, então vamos lá para esse vocabulário, mas também ficar antenado aí no que está acontecendo no mundo jovem, por exemplo, se a gente tiver um adolescente, porque ao entrar em contato com a família, um primo, ter assunto para discutir, estar por dentro, trocar, olha, eu aprendi sobre essa tradição. A nossa família aí no Brasil pratica, faz esse tipo, né, de celebração, não faz? Qual ou quais vocês costumam praticar, né? Como é o ano novo de vocês? Então, sempre inserir o estudante no seu momento ali de aula. Então, como a gente fala agora, né, o estudante é protagonista da sua história. Então, sempre trazer situações onde ele vai estar inserido. Né? Então, ele buscar também trazer para a aula essas situações que são importantes aí na construção dele como herdeiro dessa língua. Então, essas aulas são esse tipo de proposta, né? Trabalhar os tipos desde lá atrás, né? Quais são as brincadeiras mais comuns? Nós temos amarelinha, aqui que a gente tem jogo do taco. Então, trazer desde lá de trás quais são as brincadeiras de criança, ir passando por todas as fases, mostrar um pouco de cada cenário para a construção aí dessa nova língua, né? Porque, afinal de contas, né, foi a pergunta que eu fiz no início: será um segundo idioma ou será uma língua estrangeira? Né? Então, se não é uma língua, se é uma língua adquirida, né, como que a gente vai poder definir? Né? Então, é através do quê? Se é uma língua de herança, é através do quê? Das origens, né? Ele herdou, então é através das origens aí que ele vai fazer essa construção aí dele na língua e na cultura, certo? Espero que tenha respondido. E se não ficou bem claro, pode mandar mensagem. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. O português, então, é a ponte, né, que nos conecta às nossas. Travou aqui. As nossas raízes, mantendo viva a essência da nossa cultura e identidade. Então, nós temos um dia para o PLH. Dia 16 de maio é o Dia, né, Internacional do PLH, o português como língua estrangeira. Certo? Então, temos um dia aí dedicado aos nossos herdeiros. Eu trouxe um vídeo para vocês que eu tenho que apresentar já já, mas antes disso eu vou falar para vocês sobre um material que o Itamaraty disponibilizou com esse tema, né? Ele é um documento, na verdade, um documento norteador sobre o PLH. Então, eles têm um documento com propostas curriculares direcionado, né, para o ensino do português no exterior, mas como língua de herança. Tá? Depois, se vocês
quiserem, quem ainda não tem, aí eu compartilho aí com vocês, tá? Então, essa proposta é um documento aí norteador de escolhas relacionadas aí a programas de ensino do PLH, tá? A serem feitos aí por instituições brasileiras, formais e informais, que atuam em vários países com a presença de imigrantes brasileiros. E aí, dessa maneira, seu contexto poderá ser usado de maneira flexível pelas diversas instituições ou aí pelo aluno, né, a sequência e o ritmo adotado no processo de ensino-aprendizagem. Nesse caso, é mais ensino, aprendizagem e aquisição do conhecimento, né, porque é um conhecimento que ele já tem uma bagagem. Então, ele é um documento norteador, né, então ele vai te ajuda nas aulas, né, como você seguir, mas vale também dizer que é mais uma relação entre você e aluno, né? Saber o que o estudante está em busca, o que ele está em busca, o que ele quer. Né? E aí, essa troca aí vai acontecendo naturalmente. Então, você vai planejando a sua aula de acordo com do que ele traz, né? O que ele tem, o que ele anseia, qual é a busca, o que motiva, né, ele a continuar. A motivação maior a gente sabe, né, que é a parte afetiva, mas o que ele quer sair aprimorando o português, ele quer conhecer mais o país, né? Eu tenho um aluno que uma aluna, na verdade, ela foi morar nos Estados Unidos muito novinha. Ela foi adotada e foi embora para lá. E ela, quando ela descobriu que era brasileira, ela queria saber as origens. Ela não queria nem tanto, não queria, bem dizer, saber nada sobre os pais biológicos. Na verdade, ela queria saber tudo sobre o nosso país, tudo sobre o Brasil. Então, é uma aluna que é assídua, ela anseia sempre conhecer mais, está antenada, então ela traz o que ela ouviu do Brasil, e aí eu trago o que eu vivi até hoje, a minha vida, minha experiência dentro do país. Então essa relação é riquíssima, tanto para o profissional quanto para o pessoal. Eu vou compartilhar um vídeo, ele é bem bonitinho. Deixa eu sair daqui que eu vou ter que mudar aqui o modo de apresentação. Que beleza é a língua portuguesa. Que beleza é a língua portuguesa. Tem som de saudade e tem cheiro de chão. Cada frase uma imagem, cada letra um balão. Que nos leva em viagem sem sair do lugar. Pelo céu de palavras que moram no meu conversar. Que beleza é a língua portuguesa. 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 Tem som de saudade e tem cheiro de chão. Cada frase uma imagem, cada letra um balão. Que nos leva em viagem sem sair do lugar. Pelo céu de palavras que moram no meu conversar. Que beleza é a língua portuguesa. Que beleza é a língua portuguesa. Prontinho, gente. Aí agora eu vou abrir aí para perguntas, caso vocês tenham. Acho que eu
Perguntou a Elza, né, perguntou sobre atividades para aplicar com mais frequência. Então é isso, gente, minha participação foi essa. Aguardo aí se vocês tiverem alguma pergunta. Acabamos em ponto. Eu trabalho em escola, mas PLH em casa. Então eu tenho alunos online, o meu foco são os hispanofalantes, mas também eu tenho outras nacionalidades onde eles já falam um pouco do idioma do país de residência, né, para que a gente consiga se entender. Então, eu tenho um grupo e eu trabalho online. Então, também tem a questão do horário, né? São vários horários aí, porque cada um está no seu fuso, então tem que ampliar aí a agenda e se organizar.